Boa noite. Boa noite, boa noite. Vamos aguardar uns 2 minutinhos e eu já começo com o conteúdo. Nesse dia tão especial. Né, Letícia? Tá me escutando bem, Letícia? Tá me escutando bem, Natália? Boa noite, boa noite. Que bom. Bom, eu já vou dar início para a gente ir conversando sobre as questões hoje, nesse dia do professor. Gostaria de parabenizar o pessoal que está entrando, que é docente, que trabalha na área docente, ou que trabalha com pessoas, porque nós não podemos pensar somente nas pessoas que estão atuando em sala de aula. Nós temos que pensar em todas as pessoas que estão ensinando alguma coisa. Estamos ensinando alguma coisa para o outro, estamos ensinando e estamos aprendendo também, porque quem ensina aprende 2 vezes, e isso que é legal. É isso que faz o sentido da docência. E esse dia ele é especial como todos os outros dias, porque nós estamos, sim, cada vez mais aprendendo. Aprendendo com as pessoas, aprendendo como se comportar, aprendendo como falar, aprendendo a tratar essa comunicação interna e externa
em todos os âmbitos, porque isso faz a diferença nessas relações. Isso vai fazer a diferença nas relações humanas, nas relações que nós temos, no network que nós temos. Então, primeiro, eu vou agradecer a Deus por estar aqui, porque é propósito dele. É agradecer a ele, por ele e com ele, por estar aqui agora fazendo essa live, essa conversa. Isso vai ficar gravado, então, tranquilo. Vou botar no IGTV para a gente poder, sim, estar falando nesse dia tão especial que está se finalizando. Mas, como eu disse, todos os dias são o dia do professor. Todos os dias. Então, eu tenho uma frase que é da Helen Keller, que eu vou dizer para vocês: nunca se pode concordar em rastejar quando nosso impulso é voar. Hoje o tema é desbloquear mente, desbloquear pensamentos, desbloquear situações. O bloqueio, por que eu falo desse tema? E esse é um tema que eu tenho estudado. Eu vou levantar só um pouquinho a minha luz aqui. Esse tema é um tema que eu tenho praticado, tanto na minha profissão, quanto em vários âmbitos. Por quê? Porque nós devemos, sim, identificar os bloqueios que nós temos de reações que nós vamos ter para alguma coisa. Essas reações, elas acabam ou nos bloqueando ou nos impulsionando. Então, para isso, nós temos que ter o pensamento limpo e agradável. Quando nós temos o pensamento limpo e agradável, nós conseguimos enxergar com mais clareza as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Quando as coisas elas acabam dando muito turbuladas, muito ruins, assim, a gente não consegue enxergar esses bloqueios. E esses bloqueios, eles vão atrapalhar em tudo que nós vamos fazer. Por quê? Nós temos aquele ato de procrastinar, de não ter ação. Então, por isso que eu resolvi falar, ainda mais nesse dia, né? Dia do professor, dia 15 de outubro, que foi destinado ao dia do professor, poder falar um pouquinho desses bloqueios. Vocês sabiam que os bloqueios da mente, os bloqueios emocionais, geralmente eles acontecem naquele período de 7 e 13 anos, 14 anos, por ali. A gente começa a ter alguns indícios de bloqueios, mas muitas vezes o que vai acontecer? Nós vamos perceber ele na fase adulta. Na fase adulta, porque esses bloqueios que nós temos, eles se utilizam de mecanismo de defesa. Nós temos essas defesas e os bloqueios são as defesas do nosso corpo, da nossa mente. É aquilo que eu sempre digo, o nosso corpo tem que ser comandado pela nossa alma ser comandada pelo nosso espírito. Quando a gente pensa dessa forma, o nosso corpo ele tem que ser comandado pela nossa alma, mas muitas vezes, através desses mecanismos de defesa, o que acontece? Os mecanismos de defesa ele acabam bloqueando a passagem de algumas decisões. Então, como o corpo vai reagir através de uma tristeza? Então, a gente vai chorar, a gente vai se sensibilizar, pode vir a angústia, pode vir a tristeza, a melancolia. Então, a gente deixa aquele corpo tomar conta e aqueles sentimentos tomar conta e aí a gente não vai para frente. Então, os bloqueios, eles surgem como sintomas de mecanismos de defesa. Então, a gente se defende, o nosso corpo se defende daquilo. Então, por exemplo, se nessa fase que eu falei para vocês, nessa fase de 7 mais ou menos, 7 a 14 anos, a 13 anos, aconteceu alguma coisa, e pode ser um pouquinho antes, viu? Se aconteceu alguma coisa nesse período que fez com que a gente bloqueasse alguma reação, ou uma reação de curiosidade, ou uma reação da fala, ou uma reação de algo que eu quis fazer como profissional, ou como filha, filho, ou como criança, ou pense. Agora, vocês podem pensar, quando aconteceu alguma coisa que vocês não se sentiram bem, qual foi a nossa reação? Muitas vezes a gente chora, a gente se entristece. Fazendo isso, a gente vai criar um mecanismo dentro do nosso cérebro que sempre vai lembrar daquilo. Então, se eu tentar, por exemplo,
pensando quando criança, tá? Buscar a aceitação do outro, buscar alguém para brincar comigo. Se eu receber sempre uma negativa, a minha dificuldade em me relacionar com outras pessoas, ela vai ser muito maior. Porque eu sempre vou ter em mente aquela preocupação que alguém não vai me aceitar, que alguém vai me deixar de lado. Então, a gente vai analisando, e são muitos bloqueios. Os bloqueios são infinitos. E aonde acontecem esses bloqueios? Esses bloqueios, eles vão acontecer numa fase super importante, a principal fase do desenvolvimento, quando criança. Eu me recordo, eu tinha um bloqueio. Eu hoje posso falar de bloqueios porque eu já estou cada vez mais identificando os meus bloqueios. Por quê? A gente tem que identificar os seus bloqueios, os do autoconhecimento. Quando a gente identifica esse bloqueio, a gente consegue superar ele, falar dele, deixar de falar dele e criar uma outra abordagem, uma outra capa, uma outra defesa que não é igual àquela que acabou bloqueando qualquer outro desenvolvimento. Por exemplo, assim, eu tinha um bloqueio de chegar atrasada, tá? E cada vez mais eu sempre pensei, meu Deus, eu tô quase chegando no lugar, eu vou chegar atrasada. Por quê? Na minha primeira série, eu sempre chegava atrasada na aula, pequenininha chegava atrasada. E a minha professora dizia assim, ó, de novo atrasada, Mariângela, de novo atrasada. Então, o atraso para mim parece que sempre eu vou escutar aquela pessoa dizer para mim que eu sempre estava atrasada. Isso é um bloqueio. Então, por que não consegue chegar no horário? Esse é um dos bloqueios. Então, a gente vai identificando achando que é bobagem. Não, eu sempre... É porque eu tô atrasada mesmo. Não. Esses bloqueios, eles acabam criando uma escada muito grande, que isso é complicado da gente poder estar avançando. É complicado se a gente não identificá-los, né? E nesse caso, por exemplo, claro, eu pensando hoje naquela situação, provavelmente a minha professora também tinha bloqueios. Bloqueios de ter que expor ou ter que usar uma autoridade para dizer que onde eu estava quebrando regras, chegando atrasada. Isso é uma coisa muito séria. Então, hoje eu entendo ela mesmo me afetando o meu emocional, afetando o meu sentimento de pequenininha, enfim, mas eu entendo que era um mecanismo de defesa dela, porque é exatamente isso que eu penso. Por exemplo, assim, ela podia chegar, não era comigo, porque eu não ia sozinha. Eu não ia sozinha para a escola. Alguém me levava. Tinha que falar com quem? Com o adulto que me levava. Ela tinha que falar, sim, com aquela pessoa que me levava, ou a minha mãe e meu pai. Então, sempre era o meu pai. Mas ela tinha que falar com ele, não era comigo. Por quê? Se eu contar para vocês que horas que eu acordava para ir para a escola às 7h30 e chegar atrasada, eu acordava às 5 da manhã. Isso foi por muito tempo, para não chegar atrasada. E nem fazia barulho. Então, hoje a minha proposta é poder estar falando sobre isso, é poder falar sobre esses bloqueios que a gente tem. Uns bloqueios de identidade, porque a gente já tem uma identidade. E essa identidade, ela é super poderosa. Quando eu penso nesse bloqueio que essa professora acabou de me deixar, mas também ela me deu a libertação, porque é aquilo que eu falei, quem já sabe que vai voar não pode rastejar. Então, a partir do momento que eu identifiquei esse bloqueio, o bloqueio do atraso, o bloqueio da rejeição, porque eu era rejeitada por ela, e ainda, inclusive, tinha reações terríveis, que era uma reação de choro. Então, sempre quando chegava atrasada, tinha reação de choro e tinha também a questão de estar sofrendo aquilo ali, porque eu sabia que eu acordava às 5 da manhã. 5 e ficava quietinha para não atrasar. E também não brigava com o pai e com a mãe para poder me levar mais cedo, porque muitas vezes eu não dizia do jeito que ela me tratava. Então, isso é um exemplo. Superei isso.
superei com a professora e hoje eu posso falar e com certeza tinha que acontecer algumas coisas, mas eu quero deixar claro que esses bloqueios, eles têm que ser ditos, eles têm que ser colocados no papel e a gente tem que fazer uma reflexão todos os dias, 15 minutos por dia e pensar assim, que bloqueio que eu posso ser? Por que eu tenho essa procrastinação de não avançar? Por que eu não consigo fazer isso? Por que eu não consigo me posicionar? O professor, ele é muito assim. O professor, muitas vezes, como eu atuo com professores, eu estou docente, eu atuo bastante nessas questões desse meio de relacionamento, eu entendo assim. Muitas vezes tu vê profissionais com ideias maravilhosas, com poder de criação, com poder de inovação, com coisas assim que tu fica pensando, meu Deus, por que não está à frente? Por que esse profissional, ele ainda não consegue se posicionar diante a um supervisor, diante a um orientador, diante de uma direção, diante as suas próprias coisas também? Por quê? Porque tem bloqueios. E muitas vezes as ideias são magníficas, as ideias são maravilhosas, mas de tanto tomar chapuletada na cabeça, de tanto alguém dizer, não, nem fala essa ideia, nem comenta, não dá essa dica, as pessoas vão se anulando. Afinal, o anular é bloquear, bloqueia e muitas vezes a gente não consegue avançar para algo a mais. Então, quando a gente tem que ter uma tomada de decisão, quando a gente tem que ter um poder transformador, a gente acaba pensando em várias possibilidades. Só que uma coisa é certa, quando eu venho falar de bloqueios e para desbloquear isso, eu vou ter que ressignificar. O fato que eu contei agora para vocês sobre a questão da professora sempre chamar atenção, isso já era 15 para as 8, porque a aula começava às 7h30 e 15 para as 8, só que eu acordava às 5 horas da manhã. Então, a minha frustração é de acordar cedo. Então, foram vários bloqueios. E aí eu penso, eu já contei isso também para vocês. Eu tenho muito certo como eu quis atuar na docência. Como eu quis fazer isso. E hoje muito mais, porque hoje a minha atuação como psicopedagoga, como docente no ensino superior, como mentora, é cada vez mais desbloquear pessoas que estão dentro de instituições, dentro de um sistema que pode avançar muito mais na mente e com criações, porque o docente, ele atinge multidões. Eu não sei se vocês estão pegando uma semelhança aí. Uma multidões. Quando Jesus disse que a gente ia pregar para multidões, a docência ela não fica longe. Por quê? Porque vocês imaginem, vocês estão na frente de muitas crianças, muitos adolescentes para poder falar o que tem que ser feito para desbloquear. E muitas vezes acontece o quê? Que até tentam desbloquear muitas vezes. Mas o que acontece? Algo vem que bloqueia de novo, e aí o sistema põe e bloqueia de novo, e assim a pessoa não consegue avançar. Pessoas que não conseguem falar ao público, pessoas que não conseguem expor suas ideias, pessoas que gaguejam, pessoas que não conseguem avançar, pessoas que não conseguem criar possibilidades de inovação, pessoas que não conseguem cada vez mais poder dizer assim, eu faço dessa forma, eu acredito assim, e se posicionar. Muito melhor do que uma opinião é um posicionamento. E o posicionamento muitas vezes ele não acontece porque a gente está preocupada com outras pessoas. E esse mecanismo de defesa inconsciente tem vários balãozinhos aqui. Quando tu não consegue avançar e o professor ele não consegue dizer algo que vai além. O que acontece? Muitas vezes eu tenho medo, aí a gente entra no bloqueio do medo. Nós temos vários bloqueios que estão relacionados com medo, sim. E esse medo é de poder articular em várias possibilidades, em várias frentes, em várias conquistas, ajudando pessoas, fazendo algo diferente para as pessoas.
Então, nesse dia do professor, eu venho desbloquear, sim. Eu venho dizer algo que possa fazer diferença na sua vida. Eu venho dizer algo que é importante para você, que vai ser importante você tomar algumas decisões para conseguir articular naquilo que você quer fazer, no que tem dentro de você, no que você deseja, no que você procura e qual é o seu propósito, atrelado ao talento. Porque não tem como o professor, o docente, não tem poder da fala em muitos momentos. Algumas vezes eu penso, como pode uma geração inteira não conseguir assumir o seu papel de general mesmo desse exército? Passam 1000 pessoas, 1000 crianças, muito mais durante o percurso educacional de um sujeito. E quantas vezes nós vamos ter que falar, articular e se posicionar? Quantas vezes um professor já pensou criar algo e não criou, porque já foi negativado? Só que eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês já estão autorizados pelo Criador para fazer tudo que vocês quiserem. Vocês já foram autorizados. A autorização, ela acontece a partir da criação. Você já está capacitado. Quando eu penso nessa questão da docência, quando eu penso no posicionamento, na relação do professor, da docência, eu sempre lembro assim, da nossa criação, tá? Sempre penso, olha o que aconteceu no Jardim do Éden. Deus, ele não foi ríspido e ele não foi grosseiro, ele não foi deselegante quando ele chegou e disse assim, ó, Adão, aonde você está? A Bíblia diz que Deus estava passeando e perguntou, da onde tu veio? Olha a sutileza da coisa, da onde tu veio? E muitas vezes a gente perde essa sutileza no falar, essa sutileza no se posicionar, essa sutileza. A gente pode ter uma firmeza para a transformação, mas olha a sutileza de Deus, olha como é grave a situação dos bloqueios. Deus perguntou e diz, de onde tu vem? Eu vim dali e a mulher que o Senhor me deu fez eu comer a fruta e conhecer da árvore do bem e do mal. A mulher, ele jogou todo o problema para o outro, que é a Eva. Aí Deus disse assim, então eu vou falar com a Eva, na maior sutileza, sabendo que já tinha acontecido. E a Eva disse assim, foi a serpente que fez eu fazer isso. Eva também não assumiu que ela tinha que assumir. Pega o espírito, ela não assumiu o seu propósito também, que era falar a verdade. Ela tinha que falar a verdade ali. E aí que ela quis comer, deu. Errei, fui, deu. E aí o que aconteceu? Ela disse a serpente. E aí ela disse assim, e a serpente? Então tá, vou ter que ir até a serpente. Foi até a serpente disse assim, foi o ex-querubim, o anjo caído, que fez eu pecar. Então um foi jogando para o outro, que foi jogando para o outro, que foi jogando para o outro, que ninguém assumiu. Muitas vezes a gente tem tantos bloqueios que a gente não acaba assumindo o nosso papel, sim, de educador que tem que fazer algo nessa geração, de alguém que pode se posicionar, sim, junto com o supervisor, com o orientador, com a equipe, junto dos seus projetos. Você está professor, mas provavelmente você tenha outros projetos de execução. Porque você tem muitas ideias, você vai passar a vida toda fazendo, tendo ou estando dentro de um local onde que talvez você possa criar outras possibilidades. Então, os bloqueios, eles acabam nos fechando para toda e qualquer ideia, para todo e qualquer avanço, para toda e qualquer possibilidade de acreditar em si mesmo. A partir do momento que eu noto, eu quero isso para mim e eu vou avançar, eu avanço com posicionamento e assumindo o que eu quero fazer. Sim, eu não estou aqui para
poder bajular e dizer assim, nossa, olha a nossa profissão como é linda, a nossa profissão é maravilhosa, nossa profissão. Não, eu vim aqui dizer que vocês, como pessoas, são sim pessoas atuantes, pessoas que fazem o melhor, pessoas que formam pessoas, pessoas que ajudam e colaboram no desenvolvimento das pessoas. Esse é o meu papel. O elogio muitas vezes dura pouco. Quantas pessoas dentro de instituições, num sistema, já elogiaram vocês muito e quando puderam, disseram, nem vamos aceitar aquela ideia, nem vamos observar. O que eu venho dizer para vocês é o seguinte, os bloqueios, eles vêm seguidamente e um seguido do outro através de uma resistência, através dessas possibilidades, que a gente tem que entender, sim, quem nós somos nesse mundo. A partir do momento que nós entendemos qual é o nosso talento e o que nós queremos fazer, nós podemos ser docente, nós podemos ser vendedor, nós podemos ser criador, nós podemos ser empreendedor, nós podemos ser o que nós queremos ser, dentro de várias perspectivas. Você atua, maravilha! Olha o que Deus te chamou para fazer. Que bom! Porque você imagina, você está palestrando, ensinando, se doando o tempo todo. Você imagina você ter, passando na sua mão por semana, mais de, se você trabalhar na pluridocência, mais de 200 alunos, mais de 200 mentes diferentes, com identidades diferentes, mais de 200 pessoas. E se você trabalha na unidocência, você tem 30 cabeças o tempo todo com você, fazendo com que você possa moldar, fazendo com que você possa ensinar. Mas se você tiver bloqueios, você vai seguir um sistema, sim. Você vai seguir uma cartilha, sim. Você vai seguir um livro, como se faz. Você vai seguir, sim, a possibilidade de um currículo fechado. E eu venho aqui para dizer não. Currículo é tudo que se faz, currículo é tudo que se cria, currículo, isso aqui, hoje o que eu estou fazendo é currículo. Hoje eu estou fazendo currículo porque eu posso pegar tudo isso que eu estou fazendo aqui e levar tudo isso para os meus docentes de ensino superior. Tudo isso para a docência no ensino superior. Eu posso levar e agregar tudo isso para as possibilidades de aumentar possibilidades de avançar e deixar de procrastinar. Essa visão que a gente tem que ter, ela começa desde muito pequeno. Porque, como eu falei no início, é na fase dos 7 aos 14 anos que a gente desenvolve bloqueios sérios que muitas vezes a gente não dá bola. Como eu falei para vocês, a gente não dá bola, a gente vai avançando. A gente vai avançando, isso aí vai melhorar, eu vou conseguir. Aí depois tem que fazer muita terapia, aí depois tem que buscar um coach para poder desenvolver o seu autoconhecimento, buscar terapeutas que possam fazer com que tu fale e se desbloqueie. Mas a gente pode tentar se desbloquear antes. Terapia é ótimo, mas a gente pode ter o autoconhecimento daquilo que eu quero fazer. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Pensem comigo. Olha só, quando a gente bloqueia em algo, e eu falei só um bloqueio, falei 2 bloqueios na verdade, falei da não aceitação, de tu querer agradar as outras pessoas, e aí tu bloqueia, porque quando tu não agrada e quando não vem elogio, tu se frustra, tu fica chateado, nossa, como é que faz? Eu faço tanta coisa, né? Faço tanta coisa e as coisas não acontecem, ou não vem resultado, ou o resultado é pouco. Escassez de pensamento é um outro bloqueio. Escassez que tu sempre tem que agradar as outras pessoas. E na sala de aula, muitas vezes, a gente quer agradar a todos. Mas não tem problema de não agradar a todos. O importante é que tu tá abrindo mentes, que tu tá explorando, que tu tá conseguindo. Mesma coisa no consultório, tu tá abrindo mentes, tu tá avançando. E isso acontece com as relações que tu tem com as outras pessoas. Sempre. Então, o medo, a questão de agradar as outras pessoas, vem com esses bloqueios. São sintomas que você vai tendo e que você muitas vezes deixa de perceber. E isso vai te anulando. Vai te anulando. Quando alguma vez você falou alguma coisa e alguém
deu uma risada, riu de ti, ou fez algum comentário com outra pessoa e você ficou, toda vez que você for falar, você vai primeiro olhar para as pessoas e vai dizer, vamos ver quem é que está me olhando, quem é que vai falar agora. A timidez também é um bloqueio. A gagueira também é um bloqueio. São bloqueios, mecanismos de defesa emocional que vão atrapalhando o seu desenvolvimento cada vez mais. O bloqueio de poder gravar vídeo, o bloqueio de poder... Agora, nessas aulas remotas, quantas pessoas foram desbloqueadas? Desbloqueadas em muitos sentidos, de poder estar falando, de poder articular, de poder ter uma visão legal das coisas, de poder avançar cada vez mais, de poder criar, inovar dentro de várias possibilidades. E isso muitas vezes as pessoas não diziam porque não era uma exigência. E as pessoas começaram o quê? A articular isso. E aí começaram a ver, nossa, isso é bom. Isso eu consigo fazer? Eu consigo colocar na minha docência. Eu consigo articular isso. Eu consigo criar novas estratégias, porque as metodologias, as teorias, elas estão aí. O ensino, a metodologia ativa, elas estão aí para a gente poder utilizar. E as pessoas, elas estão aí para a gente poder mapear, modelar. Então, como é que a gente, cada vez mais, o professor, ele pode avançar nisso? Tem duas possibilidades. Eu vou falar mais de bloqueios e eu vou trazer outros bloqueios para vocês. Mas tem uma coisa que você pode escolher, duas maneiras de viver. Ou você é uma árvore, eu vou trazer a analogia de uma árvore, tá? Você é uma árvore que o machado corta, tá? Que vai acabar com você, porque se você foi cortado, você não dá frutos. Você não dá frutos. Agora pense comigo, se você é uma árvore que dá frutos, você vai levar pedrada. Por quê? Vão querer derrubar os frutos que tem em você. Você vai elogiar, vai ser elogiada e de uma certa forma vocês vão dizer assim para você, nossa, ela tem um fruto, eu vou lá jogar uma pedra para cair esse fruto. E esses frutos, eles vão cair, mas você vai ser elogiada, ou você pode viver dessas duas formas, ou com a machadada ou com a pedrada, mas você não vai escapar disso. Sempre alguém vai estar apontando o dedo, ou apontando o machado, ou jogando a pedra. Então você não tem que se preocupar com o que os outros vão dizer, com a forma com que você conduz a sua aula, a forma com que você faz as suas coisas. Você não tem que dar bola para isso. Você tem que ter autoconfiança naquilo que você faz. A partir do momento que você tem autoconfiança naquilo que você faz, você não vai procrastinar. Pega o espírito. Ou você vai viver com o machado ou vai viver com a pedrada. Das duas formas você vai levar uma marretada. Então não tem problema. Agora você não pode ser sensível. A sensibilidade, muitas vezes, que é uma coisa que eu estou aprendendo sempre, que a gente aprende porque a gente vai analisando os bloqueios, de ficar sensível, de se doar. Ai, como eu sou sensível. A pessoa mesmo diz, nossa, eu sou tão sensível. Nossa, eu sou, né? Gente, se vocês querem mimimi, compra um gato, gaguinho ainda, mimimi. Chega de mimimi. A gente não tá numa geração de mimizentos. A gente pode até estar, mas a gente não vai deixar eles mimizentos. De pensar e de ter cheios de bloqueios que não são interessantes. Você é um rio que flui. Você é um rio que flui. Você já se jogou nesse rio? Você já arriscou algo? Você já foi à frente de outras coisas? Esse dia 15 de outubro que eu tô falando, que é uma live toda especial para mim, que eu considero, eu venho aqui para falar sim desses bloqueios, desses desbloqueios totalmente. Você já se jogou mesmo de cabeça em alguma coisa que você quis fazer? Dentro da sua aula, dentro da sua profissão, dentro da sua carreira, dentro dos seus relacionamentos, eu não sei do que. Eu não quero ser específica em alguma coisa. Ou você só está criando hábitos e esses hábitos acabam sendo levados. Ou você deixa o rio te levar, ou você mergulha e vai em fundo nas coisas que você quer fazer, nas atitudes que você tem que fazer, nas atitudes que você tem que tomar, nas coisas que você tem que fazer. É dentro dessa ideia que eu venho falar aqui para vocês.
A gente tem que criar possibilidades. Quem é que cria possibilidades de avançar? Quem é que cria a possibilidade de criar as coisas? De desbloquear? É você. É você. Se você ama fazer o que faz, ótimo, maravilha, siga. Mas se você não gosta, saia. Entra em outro rio. Nós temos vários rios que fluem muito bem. Aceite a quem você é. Aceita, para de fazer coisas que agradam as outras pessoas. Vou fazer esse planejamento lindo e maravilhoso para agradar. Você não fala muitas vezes, a gente não fala para agradar alguém. Mas sutilmente a gente sabe que muitas vezes aquilo ali nem vai rolar, nem vai acontecer, mas tu faz. Então a gente tem que fazer coisas que a gente sabe que tem sentido, que tem significado, que vai mexer com a subjetividade do outro, que sabe que vai atrelar na vida do outro, que vai dar um benefício para a vida do outro. Então não adianta. Você falar por falar para bonito, não se enfeita pavão. Você já é criado, você já é tudo tá maravilhoso. Você já foi autorizado, você já foi capacitado. Tudo que você colocar a mão vai estar muito bem. Deus já te capacitou, é só seguir em frente e acreditar nas tuas possibilidades. Não fique esperando na voz ativa do outro. Pare de agradar, pare de agradar, pare de agradar. Não tem como um professor que tem grandes possibilidades ficar eternamente numa sala de aula se ele tem possibilidade de ser um diretor de uma escola, se ele tem a possibilidade de criar sua própria escola, se ele tem a possibilidade de agregar na vida do outro. A gente vê cabeças pensantes, cabeças articuladas. Olha, eu sempre disse isso. Quando eu notava que uma pessoa ela tinha a possibilidade de gerência, ou ela tinha a possibilidade de ser uma orientadora, uma psicopedagoga, uma pessoa à frente, eu sempre falei. Eu digo, nossa, olha, guria, tu tem que fazer isso porque tu vai arrebentar. Vocês sabiam que a gente tem, eu coloquei num post, eu coloquei isso numa legenda. Eu tenho que olhar para o outro e ver que o outro é superior a mim em alguma coisa. Se eu não ver que ele é superior a mim em alguma coisa, não tem como. Eu vou viver sozinho. Não tem como avançar. Eu tenho que olhar para o outro e dizer assim, nossa, o que eu posso pegar dele de bom? Fazendo isso, tu agrega para ti e aí tu vai montando o teu quebra-cabeça, porque muitas vezes, olha, tu já foi capacitado, tá? Só que tu tem um quebra-cabeça e esse quebra-cabeça tu vai pegando a peça de um, a peça de outro, a peça de outro. Ah, eu vou pegar a fala dela. Nossa, ela faz atividades maravilhosas, eu vou pegar a peça dele. Nossa, ele tem a oralidade perfeita, vou pegar. Olha, a fulana tem, nossa, ela tem uma autoria, ela escreve livro, vou pegar um pouquinho. E aí tu vai agregando essas peças, o Lego. Tu vai fechando o Lego pra ti. Só que o que acontece? As pessoas têm bloqueios que elas não conseguem dizer pro outro. Olha, eu acho que eu posso... Tu me ajuda nisso. Eu não sei fazer. Agora então, nessa possibilidade agora de digital, de empreender, de fazer outras coisas, como tem acontecido isso? E tu vê quem é que quer... quem enxerga que tu quer avançar e quem não quer. Mas tu não dá bola. Porque esse é um bloqueio que não vai ficar contigo. Eu não tô nem aí para quem diz, olha, tu não fez isso bem, ou tu fez isso bem. Deus já me autorizou, é ele que vai dizer, olha, chega ou não chega. É ele. E ele não vai dizer para mim chegar. Ele não vai dizer porque ele é infinito, ele é sem limite. Então ele vai dizer para mim assim, ó, segue em frente e arrebenta. É isso que ele vai dizer. Ele não vai me bloquear. Ele não vai me bloquear. Então, é para ele. É para ele que eu digo para vocês assim, não pode passar 50 pessoas na tua mão que tu não transformou vidas. Não pode passar 10 pessoas no dia por você, ou que você falou, não sei, que você não pegou algo dessas pessoas. Se você não pega algo dessas pessoas, você não pode mais andar com essas pessoas. As pessoas, elas não podem te criticar. Elas vão te criticar, aí tu escolhe, bom, essa pessoa tá me dando machadada
ou tô levando pedrada? Pô, se tu tá levando pedrada, agradece que nesse deserto tu vai ter vitória. Nesse deserto tu vai ter vitória. Na profissão de professor, cada vez mais eu pensava, sempre quando eu entro em sala de aula, de que o senhor quer me usar hoje? Eu tenho a matéria, o conteúdo que tu vai dar para as psicopedagogas, para as pedagogas, que é onde eu atuo como docência no ensino superior. Eu digo, o que eu tenho que falar para elas? Gente, tem coisas que já estão nos livros. Mas tu tem a tua identidade, tu é diferente. Tem gente que tenta modelar as outras pessoas. Modelar é uma coisa, imitar é outra. Modelar, tu pega o que ela tem de melhor e articula para tua vida. Imitar não adianta, porque cada um tem o seu autoconhecimento, a forma de lidar. Hoje eu nem disse, oi povo de Deus, é a minha forma de chegar. Outros chegam de outra forma. E assim vamos, e tá tudo bem. Tu pode fazer do teu jeito. As pessoas que forem te seguir, as pessoas que forem te escutar, as pessoas que forem, elas vão seguir porque alguma coisa de valor tu tem para dar para elas. Se tu não tem mais, elas vão deixar de te seguir. Mas tu nunca vai estar cancelada porque tu não é cancelada. Tu pode fazer o que tu quiser. Tu quiser. Sempre. Se tu tem um dom de fotografia, vai e faz. Se tu gosta de fazer fotografia, faz. Se tu gosta de escrever, escreva. Vai, escreva. Se você gosta de falar para as pessoas, vai e fale. Se você gosta de fazer outras coisas além de sala de aula, vai lá e faz. Vai esperar o quê para fazer? Não seja perfeccionista. O pior erro e o pior bloqueio é o perfeccionismo. O perfeccionista não faz nada, ele não vai adiante. Porque ele quer tudo perfeito e não existe coisa perfeita. A luz pode estar boa, como pode não estar. O ambiente talvez. Gente, a mensagem que a gente tem que passar não é por causa do ambiente. Tu vai fazer aquilo que tu pode dentro das tuas possibilidades. Quando tu começar a querer mais um pouco, tu vai avançar mais um pouquinho, mas nunca vai estar perfeito. Nunca vai estar perfeito. Sempre vai ter alguém para dizer, olha, não estava bom aqui. Não tem problema. Porque não é, eu não estou falando disso, eu estou falando da mensagem que eu estou passando. É a mensagem que faz diferença. Como ela vai entrar para você, aí é diferente. Primeira coisa, então, o que eu venho dizer para vocês nessa live? Identifiquem os bloqueios. Identifique os seus bloqueios. Coloque no papel, pare 15 minutos por dia e diga, bom, o que eu gostaria de fazer que eu não fiz ainda? Que eu ainda não tomei a atitude de fazer. E comece a colocar. Faça 2 quadros, 2 listas assim, e vai colocando no outro. E só pense, isso, escreva. No outro dia faça isso de novo. E vai cortando. Nossa, isso eu vou tentar fazer. Isso pode ser profissionalmente ou pode fazer coisas que você queira fazer. Um bordado, uma pintura de quadro, eu não sei. Coisas que você queira fazer. Um esporte. Alguma coisa que te faça feliz. Que você possa pensar que vai trazer algo de bom. Então, primeira coisa, identifique os bloqueios. Quantas crianças têm dificuldade de aprendizagem? Essas dificuldades de aprendizagem, elas podem vir cada vez mais. Cada vez mais. Por quê? São bloqueios. Quando a gente não tem crianças com transtornos ou deficiências que têm as suas limitações e mesmo assim a gente consegue articular um potencial, a gente vai sim identificar bloqueios na aprendizagem. Tem pessoas que não conseguem desenvolver essa aprendizagem da leitura de um livro. Eu tô com um livro, bom, na primeira página, uma página eu não consigo ter atenção para esse livro, eu não consigo me deter para esse livro, eu não consigo fazer as coisas. Então isso já vai sendo prejudicado cada vez mais. Tem um prejuízo aí muito grande. E aí muitas vezes assim, nossa, essa criança ela não consegue ler. Gente,
A partir do momento que eu bloqueei no atraso, eu reprovei no primeiro ano. Nítido. Eu reprovei no primeiro ano. Então, eu hoje identifico esses bloqueios muito claramente na minha vida. No segundo ano, a professora disse, tem que cuidar porque o cognitivo, o intelectual pode estar prejudicado. Sabe o que eu fiz para desbloquear isso? Eu peguei meu boletim de segundo ano e levei para minha professora de segundo ano aquilo que ela escreveu ali naquele boletim para mim. Só que eu levei, aí eu levei para ela e disse assim, eu espero realmente que a senhora não escreva mais isso em nenhum caderno, em nenhuma agenda. Minha colega, era minha colega. Porque se eu tivesse acreditado nisso aqui, ou minha família tivesse acreditado nisso, eu teria deixado de estudar. Então, todas as pessoas elas têm um potencial e elas crescem, têm desenvolvimento. E esse desenvolvimento ele é nítido. A pessoa não estaciona. Não tem como. Ela vai crescendo. A velocidade que ela vai crescer, aí ela é diferente. Outro bloqueio, falei da aprendizagem, outro bloqueio, autoimagem. Alguém disse pra ti que teu cabelo é feio, ou usar óculos não é legal, ou o teu rosto ele é mais cheinho, a forma com que tu veste. Bloqueios. Certa vez, eu estava fazendo uma seleção de professora. E com outras pessoas juntos, enfim. E eu presenciei um ato de preconceito sobre o corpo de uma pessoa, de uma profissional. E eu fiquei pensando naquilo ali, como é sério ter preconceitos de alguma coisa. A gente não pode julgar ninguém. A partir do momento que a gente não desbloqueia os preconceitos, porque todo mundo é preconceituoso em alguma coisa. Se tu não consegue desbloquear a forma com que tu vai lidar com as pessoas, tu não consegue ensinar isso. Pega o espírito, tu não consegue ensinar, tu não consegue dizer, não tenha preconceito, se eu tenho preconceito. A Letícia está dizendo, eu já passei por preconceito. Essas questões, elas são tão fortes, que elas são nítidas não só pela forma com que tu está escutando, com a forma que tu está vendo, com a forma que tu está agindo, com a forma que tu está caminhando, com a forma que tu está falando. A autoimagem, ela tem que corresponder aos padrões que as pessoas querem ver. Isso não está certo. Isso tu só consegue mostrar para o outro se tu consegue desbloquear isso da tua mente. Um professor, ele não pode ser de maneira nenhuma preconceituoso. De maneira nenhuma. E mesmo assim, mas aí eu digo para você assim, Maria Ângela, tu pode estar julgando isso. Não, não estou julgando, é fato. É fato. Quando a gente tem preconceito, a gente pode mudar esse preconceito de alguma coisa agindo. Isso vai ser modificado, porque a gente identificou esse bloqueio. A autoimagem. Eu não uso mais calça de brim porque um dia uma pessoa me disse que a calça jeans em mim fica não sei... Eu não uso saia ou eu não uso calça, não sei... Gente, autoimagem. Eu tenho que me aceitar da maneira com que eu sou. Eu vou conseguir avançar em várias coisas para fazer, inclusive. As coisas elas vão ficar muito melhores em várias situações. Outra coisa é achar que uma profissão, aquele salário ali chega para minha vida. É escassez. É escassez, é um bloqueio da escassez. Quantas vezes você já escutou que dinheiro é sujo? Quem é rico é soberba? Quantas vezes? Você pode ser rico, gente. Você pode ser milionário. Basta você querer e avançar. Então, as questões, elas têm uma sabedoria tão grande
tão grande, porque os bloqueios que acontecem na nossa vida, inclusive de escassez, tu vai trabalhar sempre por aquele salário ali que não pode faltar. Aí tu tem medo de faltar. Estabilidade ninguém tem, gente. Se quebra o governo, as pessoas que são concursadas, elas não têm mais estabilidade. Se fecha uma escola, a pessoa não tem mais estabilidade e assim vai. Se tu tem uma outra imagem, confia em ti, não tem erro. Você vai conseguir fazer o que você quiser. A sua mente não pede aprovação para ninguém. A sua mente não precisa de aprovação de ninguém. Você já foi aprovado. Ouse na criatividade, na inovação, no que você quiser fazer. Se você não está feliz aonde você está, então faça outras coisas. Você vai esperar alguém te dizer ou apontar o dedo e dizer assim, nossa, eu acho que tu não dá mais para isso. Aí alguém vai ter que dizer para te impulsionar para fora. Porque você não tem coragem de fazer as coisas. Você já é criativo, você já é corajoso, você já tem o conhecimento, você passa da informação para o conhecimento com uma rapidez. O professor faz isso muito bem. Ele pega a informação, ele já vai estudar. Poxa, gente, então vai ficar fazendo o quê? Quanto tempo? Eu conheço professoras maravilhosas que já eram para estar no setor supervisionando, sendo orientadora, diretora e ficam dando aula. Pode dar 20 aulas se é essa a sua satisfação, como eu gosto também. Dá 20 horas, mas vai ajudar a pensar, a fazer projetos, a desenvolver se você não está tendo espaço como professor na docência. Eu já vi passar muitas professoras com ideias maravilhosas, com um poder de persuasão magnífico, que podem fazer tantas coisas que deixaram de fazer por causa dos bloqueios emocionais falados em algum momento da sua vida. Alguém anulou. E aí fica estudando, e vou estudar mais um pouco, porque eu ainda não sei isso, não vou estudar isso. O seu estudo tem que dar resultado na vida de alguém e na sua vida. Você tem que dar resultado o tempo todo. Então, o bloqueio que eu trouxe, todos os bloqueios, o medo é o pior bloqueio. O medo de arriscar, o medo de avançar, o medo de querer, o medo de ir, o medo de ser rejeitado, o medo de envelhecer, o medo da saudade, o medo do perfeccionismo, o medo da crítica. Quando a gente quer agradar as outras pessoas, a gente tem medo de desagradá-las. A gente tem medo de desagradar os pais, caso eles não gostem da que a gente fala, mas a gente fala tão bem, a gente faz tão bem, a gente quer fazer o melhor. Você vai estar fazendo bem, tendo autoralidade naquilo que você faz. Autoralidade. Isso não é soberba, não é autoritarismo, não. Se eu entro na minha turma de ensino superior e sei o que eu vou falar, e se eu falar alguma coisa que não está no script, não tem problema. Porque eu vou falar sobre experiência, eu vou falar sobre conhecimento, eu vou falar com vontade de mudar mente. Certa vez, semana passada eu estava dando uma aula, estava gravando aula, e eu disse assim para os alunos, porque a gente não tem a dimensão de um curso de EAD, em quantas mentes a gente alcança. E eu sempre peço, meu Deus, faça alcançar um número de mentes que eu nem tenho ideia. Porque se ele já botou na tua mente, tu alcança muito mais daquilo que ele botou. Ele já deu a visão para você. E eu disse assim, alguém ensinou você que, mesmo você querendo ser professor, você pode fazer a sua universidade? Ou disse para você, não, você vai trabalhar numa. Aí eu fico pensando quantas possibilidades de criações a gente poderia ter visto em grandes coisas que não foram ainda mentes
alavancadas por bloqueios. Bloqueios de remorso, bloqueios de cobiça, cobiçar o que o outro tem, cobiçar coisas que não são tão boas, bloqueios de raiva, bloqueio de nervosismo, bloqueio de ansiedade, bloqueio de angústia. Quantos mais bloqueios a gente vai identificar de possibilidades, de coisas que não são tão boas? Esses bloqueios, eles têm que ser... Essa live de hoje é para cada vez mais vocês identificarem os seus bloqueios, desbloquearem. Trabalhar com a questão da autoestima, das experiências e das relações que vocês vão fazer. Deixem o bloqueio da rejeição, da falta de conhecimento e de coisas que não são tão boas, fechar você na sua vida. Deixe. Você é muito mais que isso. Ressignifique o seu fazer. Ressignifique as coisas boas da sua vida. Faça algo diferente para as pessoas que estão próximas a você. Essa live é para isso. Para tocar mentes. Não importa quantas pessoas estão aqui, eu não preciso aprovação das pessoas que estão aqui. Vocês entenderam isso? A mensagem que eu levo é cada vez mais eu poder modelar pessoas e ajudar as pessoas a transbordar vidas. Se uma pessoa entrou, me escutou uma palavra e serviu e foi, não tem problema. Vocês entenderam? A gente tem que parar de querer que todo mundo bata palma pra gente e nos agrade. Ai, como é bom. Não precisa. Não precisa. A gente tem que deixar de ser muito sensível. Mesmo que eu agradeça imensamente das pessoas que estão aqui me escutando. Mas vocês estão escutando uma mensagem que talvez não seja minha. É do Criador que quer falar com vocês. Para desbloquear vidas. Para fazer coisas maiores do que Ele imagina para vocês. Isso é maravilhoso, vocês identificar a raiz do problema. Se você tem raiz, se você tem alguma coisa que atrapalhe sua vida, seu cérebro está cheio de medo, isso arranque. 98% das pessoas têm medo de alguma coisa. Isso é uma pesquisa, estatisticamente. 2% não tem medo de nada. Olha só que sério isso. Isso é muito sério. Então, pensa, 98% das pessoas têm medo de alguma coisa. Em alguma coisa que fizeram, alguma coisa que não tá legal, alguma coisa que não tá boa. Então, vamos pensar sobre isso. Vocês querem fazer alguma pergunta? Eu tô aqui para responder também. O fato da mudança tem que ser agora. Se você tem algo no seu coração para transbordar, então faça. Não espere que o outro vai fazer, não espere que alguém vai fazer ou que alguém vai ajudar. Vocês sabiam por que Deus diz que é melhor que nós possamos andar de dois do que um só? Porque isso é um poder da criação. Quando a gente consegue transbordar e o poder articular, um levanta o outro em tudo. Quando a gente vê os docentes juntos, os professores juntos, conversando, eu sempre penso que se o outro está desanimado, o outro vai lá e levanta e articula a possibilidade de avançar cada vez mais. Essa é a intenção. A minha intenção hoje aqui é isso. É poder articular na vida de vocês cada vez mais. E eu deixo o meu recado para vocês agora. Eu estou finalizando essa live. Eu deixo o recado que você pode ser o que você quiser. Se você está sendo professor, faça. Mas faça para ajudar uma geração inteira. A minha gratidão é quem estava aqui comigo hoje, agora.